Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de tumores gastrointestinais. Todas as terças-feiras, das 19 horas até as 19h30, a gente responde as dúvidas e questionamentos dos nossos seguidores. Meu nome é Luiz Alberto Schlittler, sou oncologista, trabalho em Passo Fundo há 20 anos e aí há mais de 10 anos me dedico focado aos tumores gastrointestinais. Então, quem tiver alguma dúvida, fique à vontade de nos perguntar. A gente tem algumas já enviadas para os nossos seguidores. Só queria relembrar a todos, apesar de trabalhar só na parte gastrointestinal desse mês, que é o Outubro Rosa, um mês de prevenção ou, na verdade, de lembrança, né, dos tumores de mama. Próximo mês é o mês do câncer de próstata, né, o Novembro Azul. Nós temos na parte do câncer gastrointestinal também o Março Verde, né, para relembrar da colonoscopia. Mas passando aqui então para que todos vocês, as mulheres, façam a mamografia, o exame médico das mamas anualmente, a partir dos 40 anos, junto com a ecografia da mama. Geralmente, exame médico, mamografia e ecografia. Se vocês já fizeram, não esqueçam de lembrar os seus familiares, né? A mãe, a avó, enfim, que muitas vezes esquecem ou moram no interior e não fazem o exame. É bem importante vocês se cuidarem e também transmitir isso para a família. Não é nada fácil realizar o tratamento para câncer se o tumor está muito grande. Então, façam a prevenção do câncer de mama. Espero que todas vocês já tenham feitas e estimulem seus familiares. Então, vamos para o primeiro questionamento. Na verdade, foi enviado por alguns seguidores. Eu já tinha visto essa notícia de um paciente que teve remissão completa por uma terapia inovadora para câncer lá em São Paulo. Então, em São Paulo, na USP, coordenada pelo Dr. Wanderson Rocha, que é um hematologista fantástico, é um paciente que teve linfoma não Hodgkin, uma doença hematológica. A gente tinha feito inúmeros tratamentos convencionais, vamos chamar assim, os tratamentos normais, se dispôs a participar de uma pesquisa e teve uma remissão, um desaparecimento completo da doença pelos exames de imagem, e esse desaparecimento foi mantido por um ano, né? Então todo mundo fica animado com isso, a gente fica muito feliz, na verdade, com esse tipo de terapia, com esse tipo de resposta. Mas é um assunto ainda polêmico, porque isso envolve principalmente as doenças hematológicas. Então o CAR T-cell, ou as células T produzidas em laboratório, esse é o experimento do Dr. Wanderson em São Paulo, teve 14 participantes, então um grupo pequeno, né? Mas mesmo dentro desses 14 participantes, 9 deles tiveram remissão completa. Então os dados, as pesquisas ainda não foram publicadas, mas com certeza parece ser algo extremamente inovador para pacientes que eram refratários. Então o que é o CAR T-cell? A gente consegue, em laboratório, através da biópsia ou através do material do tumor de cada paciente, isso é feito para cada paciente, isso é como se fosse exclusivo de cada paciente. A gente tira o tumor dele, um pedacinho, manda analisar no laboratório e produz células T ou anticorpos específicos para aquele tumor. Então a gente injeta isso no paciente e esses anticorpos vão atrás, vamos dizer assim, do tumor e acabam combatendo ele. É como se a gente produzisse um sistema imunológico específico para matar essas células. Isso é bastante promissor, então, em leucemias e linfomas. Claro que possivelmente a gente torce que isso venha para os tumores gastrointestinais também, mas eu acho que ainda é algo muito inicial, é um desafio produzir essas células para cada paciente. Hoje, eu acho que eu já tinha comentado numa live, o custo médio no tratamento desse gira em torno de 2 a 3 milhões de reais e tem efeitos colaterais também, tem esses resultados fantásticos, mas tem efeitos colaterais. Então, o CAR T-cell é uma terapia inovadora, é extremamente animador ter esse resultado produzido por brasileiros, principalmente o Dr. Wanderson Rocha, mas ainda serve para as doenças hematológicas. A gente não tem uma transposição desses dados para as doenças gastrointestinais, mas torcemos que algum dia venha isso para o nosso lado. Outra pergunta, e talvez é uma das mais acessadas no site, no nosso site de tumores gastrointestinais, é quais os sintomas do câncer de intestino. Então, relembrando, o câncer de intestino na forma inicial, quando ele é pequeno, ele geralmente não causa nenhum sintoma. Quase todos os tumores, quase 90% dos tumores de intestino começam com um pequeno pólipo, uma pequena verruga,
dentro do intestino, e essa verruga, se não retirada, se não tratada, pode evoluir ou pode crescer e virar um câncer. Por isso, a nosso reforço, toda live eu acho que eu falo, que todos os pacientes, todas as pessoas, na verdade, homens e mulheres acima dos 45, devem fazer a colonoscopia para avaliar a possibilidade de pólipos e, se possível, retirá-los, tá? Então, nos tumores do intestino iniciais, geralmente são assintomáticos. Mas vamos imaginar que a pessoa não fez a colonoscopia ou teve um tumor antes da época normal, em torno de 50, 60 anos. O principal sintoma é sangramento nas fezes. Isso pode ser nas fezes ou eventualmente até mesmo no papel higiênico. Acho que é muito comum com um sintoma, com esse sangramento, a pessoa achar que isso é uma hemorroida, que eventualmente machucou na hora de evacuar, alguma comida, sempre bota alguma culpa nisso. Pode até ser, eu acho que o mais comum é a doença hemorroidária ou algum machucado ali na região anal, mas a gente só pode ter certeza se realmente a gente fizer a colonoscopia. Então, sangramento nas fezes deve ser sempre avaliado por um médico ou por um proctologista e, se possível, ser feita uma colonoscopia completa para olhar a causa desse sangramento e para definir realmente se é uma causa benigna ou eventualmente maligna. Outro sintoma comum, desculpa, é dor abdominal. Então, a pessoa que tem dor após a alimentação, que tem cólica, que tem dor ao evacuar, deve procurar seu médico, gastroenterologista ou proctologista para avaliar alteração do hábito intestinal. Então, independente se a pessoa eventualmente é constipada ou tem a sua rotina, vamos dizer assim, do intestino, se essa rotina muda, a pessoa que tem um hábito evacuatório uma vez ao dia ou duas a cada 2 dias, isso aí muda, começa a ter diarreia, começa a ficar mais trancado. Então, a mudança do hábito intestinal, geralmente associado com dor e sangramento, merece uma atenção especial. Anemia sem causa definida, então a pessoa faz um exame de sangue, tem uma anemia, eventualmente culpa aí menstruação, outras coisas, mas ela sempre deve ser avaliada se não tem uma perda de sangue pelo intestino. Às vezes essa perda é tão pequena que a gente nem nota nas fezes. As fezes ficam até um pouco mais escuras, mas a pessoa pode não notar. Então, anemia sem causa conhecida, perda de peso também sem uma causa aparente, cansaço, fraqueza e eventualmente perda do apetite. Mas são sintomas cada vez mais graves, né? Então, a pessoa que já perdeu muito peso, começou a perder apetite, quer dizer que a doença realmente está um pouco maior que deveria. Então, se você tem alguns sintomas desse ou algum familiar seu, leve ao médico aí da sua cidade, um gastroenterologista, um proctologista, faça uma colonoscopia e a gente vai ficar mais leve de ter certeza que não tem nada no intestino. Deixa eu seguir aqui as perguntas. Obrigado pelas perguntas aí, pessoal. Então, a Raquel perguntou como consigo entrar em pesquisa clínica após a terapia experimental? Show. Então, a gente tem pesquisa clínica aqui em Passo Fundo. Na verdade, nós temos vários centros muito bons aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem a PUC, tem o Moinhos de Vento, Mãe de Deus. Porto Alegre já é um setor maior, mas tem uma pesquisa muito forte em Juí, com o Dr. Edilson Walter. Temos também em Caxias, com a doutora Rita, e nós aqui em Passo Fundo e Santa Maria, com o Dr. Luiz Antunes. Então, dentro do nosso complexo Rio Grande do Sul, temos vários centros. Como vocês fazem? Geralmente o médico oncologista avalia qual tipo de doença é, qual estágio. E a gente tem um grupo que a gente procura, vamos dizer assim, pesquisar onde a gente tem uma pesquisa e a gente se encaixar nos critérios de inclusão, então câncer de intestino, com metástase hepática, primeiro tratamento, existem então critérios bem selecionados, a gente consegue encaminhar ele aqui mesmo para o Rio Grande do Sul. É muito difícil, às vezes, fazer pesquisa fora do estado. É muito animador, né? Eventualmente a gente poder participar de uma pesquisa em São Paulo, Rio de Janeiro, outros centros, mas é bastante difícil, porque geralmente a pessoa tem que se mudar ou tem que ficar lá perto. Então a história que eu sempre conto é do Davi Coimbra, né? Que foi um cara fantástico do ponto de vista jornalístico. Ele teve um câncer de rim, participou de pesquisa com o grupo de Juí por 2 vezes, depois foi para Porto Alegre também participar do ensaio de pesquisa, e depois, talvez na terceira ou quarta tentativa de tratamento, ele acabou indo para os Estados Unidos, mas toda a dinâmica de vida dele, né, por ele trabalhar no jornalismo, conseguir fazer isso de lá, vamos dizer assim, via web, via computador, facilitou.
Talvez nem todos tenham essa condição de se mudar para aquele país e ficar lá desenvolvendo uma pesquisa. Então, tudo tem talvez o seu limite, né? A maioria das vezes a gente acaba encaminhando mais aqui para o Rio Grande do Sul, para Paraná, eventualmente Santa Catarina, que são locais mais perto, né? A Europa tem muitos estudos também, e é interessante porque lá os países são pequenos, né? Então, todos os países são muito perto um do outro, a gente tem um país muito amplo e com isso dificulta um pouco o deslocamento. Então, é bem importante você, quando consultar com o seu médico oncologista, questionar a possibilidade dele procurar algum estudo aqui perto, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no grupo de pesquisa que a gente tem, e todo mundo tem interesse em buscar pacientes para recrutamento nesses estudos inovadores. Na maioria das vezes são estudos fase 3, são estudos já que estão bem avançados, né? Eu falei hoje na última live, é difícil hoje ter estudo comparando remédio com placebo, né, com farinha, isso não existe mais. Geralmente são comparações de um medicamento eficaz comparando com outro para tentar ganhar, vamos dizer assim, desse. Então, estudo já fase 3. É bem importante, eu acho que todo paciente merece esse estímulo do seu médico oncologista procurar um local, eventualmente com uma pesquisa. Vamos lá para mais algumas perguntas. Outra. Cirurgia para câncer de intestino com margens livres, sem linfonodos comprometidos. Estou curada? Boa, baita pergunta. Então, primeiro, o câncer de intestino, quando diagnosticado, a gente acaba fazendo exames, geralmente tomografias, para ter certeza se esse tumor está só no intestino. A gente não tem nada no fígado, no pulmão, que são os órgãos onde geralmente o intestino gosta de migrar, né? Cada tumor, eu sempre brinco, gosta do seu local, né? O câncer de mama, por exemplo, vai muito para os ossos, para o fígado. Já o câncer de intestino geralmente é para o fígado e para o pulmão. Então a gente faz uma tomografia, avalia isso. Se a doença está localizada, está só no intestino, o tratamento com cirurgia, se possível por videolaparoscopia, aquela cirurgia que tem uns furinhos na barriga, né, como é a cirurgia da vesícula, né, a cirurgia por laser, o pessoal comenta, é a cirurgia indicada. O tempo de recuperação é muito mais fácil, não é uma questão só de menos cicatriz, sabe, na barriga, é questão estética, a questão é realmente de um resultado mais rápido, a pessoa com menos dor, mais rapidamente está em casa, menos cicatriz dentro da barriga, menos aderências. Então, o ideal é fazer a cirurgia por videolaparoscopia. E aí, depois da gente fazer a cirurgia, retirar esse tumor, a gente, junto na cirurgia, o cirurgião retira todas as ínguas ao redor. Então, geralmente, junto com o tumor, assim como a gente tem as ínguas do pescoço, né, na axila, ao redor do intestino, ele retira essas ínguas. É ideal que a gente retire no mínimo 20 delas para mostrar que a gente fez uma boa cirurgia porque essa limpeza foi bem feita. E a gente analisa se você tem um tumor só no intestino, sem nenhum linfonodo comprometido, as chances de cura são bem altas e também a necessidade de quimio geralmente é bem baixa. A quimioterapia, em algumas situações, quimioterapia via oral pode ajudar a fazer reforço nesse contexto, mas a maioria das vezes só a cirurgia e depois um acompanhamento bem rigoroso é bastante sugerido, tá? A gente deve olhar o anato patológico, toda a biópsia completa, discutir em grupo, que é um grupo multidisciplinar, mas geralmente a cirurgia é o principal e as chances de cura sem linfonodos comprometidos, quando a doença não vai para as ínguas ou não se espalhou ainda para as línguas, é bastante grande. A gente fica feliz de eventualmente fazer só cirurgia e não ser necessário realmente quimioterapia. Já tive tuberculose, a quimioterapia pode reativar a doença? Ótimo. Então, essas doenças eventualmente infecciosas, tuberculose ou outras infecções cardíacas, ou de prótese, eventualmente osteomielite, doenças dos ossos, são infecções crônicas, elas devem ser muito bem analisadas. A quimioterapia hoje é bem pouco tóxica comparado com antigamente, mas terapias como para linfoma, para leucemia, câncer de mama são eventualmente mais fortes, acaba caindo as células de defesa e pode reativar essa doença. Então a gente sempre encaminha para um infectologista, colega nosso que trabalha só com essa área, para eventualmente ele não só ficar de olho da doença, ficar acompanhando bem se a gente não reativou ou não fez a doença infecciosa, né, voltar, ou eventualmente ele usa medicamentos preventivos para isso não acontecer.
Isso também acontece, por exemplo, no vírus da hepatite, né? A pessoa que tem hepatite B, hepatite C, sempre deve consultar com seu hepatologista para a gente, durante a químio, fazer eventualmente a prevenção com remédios para a gente não ativar ou não deixar o vírus da hepatite B ou C ativo e eventualmente machucar o fígado durante a quimioterapia. Ótima pergunta. Quanto tempo dura a quimioterapia para câncer de intestino? Vamos lá. Então, antigamente, a história da quimio para câncer de intestino, antigamente a gente fazia cirurgia e a doença geralmente voltava. Isso acontecia porque, na verdade, a cirurgia não era muito ampla, a gente eventualmente só tirava o tumor, né, épocas antigas. Hoje a gente sabe que tem que tirar o tumor e também todos os linfonodos ou todas as ínguas ao seu redor, né? Mas como a cirurgia era feita e voltava, a gente depois da quimio fazia cirurgia de reforço. Para vocês terem ideia, antigamente, como a doença voltava em média dentro dos primeiros 2 anos, a gente fazia 2 anos de quimioterapia. Então era uma quimioterapia, vamos dizer assim, forte ou mal feita na época, né? A gente não conhecia bem a doença. Isso foi depois mudando, antigamente foi mudando para 1 ano, depois a gente passou para 6 meses, então em média hoje a gente faz 6 meses de tratamento de reforço depois da cirurgia, mas nós já temos aí, uns 4 anos atrás, publicado nos Estados Unidos um trabalho chamado IBIA, de IDEA, que comparou 3 meses de tratamento com 6 meses e o resultado realmente foi uma mudança muito pequena. Então, se o tumor, num estágio eventual mais inicial, ele pode ser hoje tratado, inclusive, com 3 meses de tratamento. Então, é não fazer, eventualmente 3 meses, e quando o tumor é um pouco maior, que a gente está mais desconfortável, a chance de voltar à doença é realmente maior, a gente acaba fazendo 6 meses. Então, em média, são de 3 a 6 meses de tratamento. Na maioria das vezes é bem tranquilo realmente fazer. A questão da mudança do estilo de tratamento, a gente sabe que hoje, ao invés de a gente injetar rapidamente o remédio no paciente, a gente faz ele de forma bem lenta e contínua, com bombas de infusão. Hoje a gente tem maquininhas que o paciente faz em casa, infusão do remédio às vezes por 46 horas, 48 horas, acaba tendo uma tolerância extremamente fácil, é muito tranquilo, o paciente não cai as defesas, não cai cabelo, então é um tratamento bem tolerado. Só dá bastante correria, porque a cada 2 semanas a gente tem que fazer o tratamento desse paciente. Vamos lá. Então a Sabrina perguntou sobre os marcadores tumorais são úteis. Ótimo, Sabrina. Cada tumor, em alguma situação, pode eventualmente alterar exames de sangue, que a gente chama de marcadores tumorais. Eu acho que o exame de sangue que vocês mais conhecem é o PSA, que é um exame da próstata, né? Ele sugere que a próstata esteja doente, então um homem acima dos 60 anos, que eventualmente faz o exame de PSA, esse PSA está alto, isso pode ser só uma inflamação na próstata, pode ser outras alterações na próstata, ou pode ser um tumor. Então, o tumor pode produzir um marcador. E no câncer de intestino, a gente tem, por exemplo, o CEA, que é o antígeno carcinoma embrionário, no câncer de pâncreas, o CA19.9, câncer de fígado, alfa-fetoproteína. Então, cada tumor tem um exame de sangue específico que a gente gosta de pedir sempre que o paciente tem a suspeita de câncer. Não deve ser feito, Sabrina, de forma intempestiva. Então, vamos dizer, eu quero saber se eu tenho câncer, vou colocar o exame de sangue. Só o PSA talvez ajude nessa questão. Os outros marcadores não devem ser feitos. A gente primeiro tem que ter uma suspeita, geralmente por tomografia, ressonância, por exame de imagem, ou endoscopia e colonoscopia, e é feito o marcador. E sendo o marcador, então quer dizer, se no exame de sangue a gente vê que tem uma alteração, a gente pode fazer o tratamento, ou cirurgia, ou quimio e rádio, e ver se esse exame de sangue volta ao normal. Então é muito fácil, através do exame de sangue, a gente ver ou monitorar como é que está a dinâmica dessa doença. Eventualmente também, se a pessoa fez um tratamento e está, vamos dizer assim, em férias, em acompanhamento, a gente pede exames de sangue periódico para ver se o marcador tumoral não altera. Uma coisa importante é que não quer dizer, quando a gente coleta o exame de sangue, que o tumor está no sangue, sabe? Não é o tumor que a gente analisa como se fosse, eu sempre falo para o paciente, uma sujeira que o tumor produz. Então, coleta o exame de sangue, veja se o CEA, se a 19.9, se algum exame está alterado, digo, o tumor parece estar produzindo isso aqui, deve ter algo a mais, vamos atrás disso, vamos retirar, vamos fazer quimio, nós precisamos melhorar o exame de sangue e diminuir os marcadores tumorais. Então, eu só peço que vocês tenham cuidado e não peçam
marcadores de forma intempestiva ou de forma de screening, de pesquisa se a paciente tem câncer, a gente usa ele de outra forma. Auxiliando, ao invés de fazer tomografias toda hora, a gente às vezes pelo exame de sangue já tem uma dica muito boa de como está indo o tratamento, se a doença está em remissão ou se a doença eventualmente voltou a ter atividade. Mas é muito útil para nós e a gente utiliza bastante, principalmente o CEA, CA19.9 e alfa-fetoproteína, são os tumores de cólon e reto, pâncreas e fígado. Radioterapia para reto. Posso ficar com incontinência fecal? Boa. O reto é a parte do intestino grosso, a parte final, dentro da pelve, lá perto da região do ânus, né? Então, o reto eu sempre considero essa parte final do intestino extremamente complexa, talvez. Existem especialistas que tratam hoje só câncer de reto, porque o reto ele está numa região muito íntima, muito, vamos dizer assim, apertada. É bem difícil fazer a cirurgia do reto, é bem difícil tirar os tumores de reto, principalmente no homem que tem a pelve pequena, sabe? A mulher ainda tem a pelve maior, né? Por isso que eu brinco que as mulheres ganham filho, porque tem aquele espaço já que foi mudado aí pelos anos. Então, o câncer de reto é uma doença talvez muito difícil de ser analisada, precisa um grupo para avaliar isso. Por quê? Porque quando a gente faz cirurgia no câncer de reto, quase 50% dos pacientes, mesmo que a cirurgia seja bem feita, não quer dizer que é alguma coisa do cirurgião, o cirurgião vai lá, retira o reto, tenta fazer a conexão para a gente não ficar com aquelas bolsinhas, né, de colostomias definitivas ou temporárias. Então, quando a gente faz isso, quase 50% dos pacientes têm uma síndrome da ressecção anterior do reto, a gente chama de LARS. É uma síndrome que envolve dificuldade eventualmente de evacuar, incontinência fecal, incontinência, disfunção sexual. Então, todas as alterações na pelve acontecem em quase 50% dos pacientes. Muitos deles tendem a melhorar. Nós temos tratamento para isso hoje, algumas modulações elétricas ali, eventualmente fisioterapia, mas sim, a gente pode ficar, então merece um tratamento talvez uma cirurgia minimamente invasiva, que alguém tenha bastante experiência, ou que se a gente tem essa complicação, a gente tenha como tratar ou melhorar isso posteriormente. Então, talvez esse é o maior cuidado no câncer de reto atualmente. Inclusive, diante dessas complicações, vamos dizer assim, né? Então, a gente faz uma cirurgia toda adequada, uma cirurgia bem feita, e mesmo assim o paciente tem dificuldade evacuatória, disfunção sexual, alguns problemas pélvicos. Foi por isso que o Grupo de São Paulo inventou o tratamento não cirúrgico. Então, cirurgiões de São Paulo inventaram um tratamento não cirúrgico. Então, hoje, a gente consegue, para evitar a cirurgia em alguns casos, fazer químio, radioterapia, e isso eventualmente faz uma resposta completa, ou diminui a doença tanto que a gente não precisa operar. Só com esse tratamento a gente tem daí uma alteração local, ou esse LARS, acima da seção anterior do reto, em 20%. Então a gente cai de 50% numa cirurgia, num tratamento que a gente tenta eventualmente não operar, para 20%. Então é muito menor. Então hoje existe a possibilidade de tratamento não cirúrgico no câncer de reto. Vocês sempre devem escutar ou discutir isso com a equipe que está em tratamento com vocês. Vamos para outra pergunta. Então, como evitar a queda das células de defesa durante a quimio? Talvez um dos medos maiores quando a gente começa a quimioterapia são dois. É a alopecia, perda de cabelo, né? Isso é bastante incomum no câncer gastrointestinal. Os nossos remédios, geralmente, a mistura nossa de remédios, eu brinco, não tem essa alteração. E a outra, o medo, é a queda da imunidade, né? A pessoa acha que vai ter alterações e ter, talvez, efeitos colaterais sérios com queda da imunidade. Então, os tratamentos mais pesados para linfoma, leucemia, até mesmo câncer de mama, eles são mais fortes, a combinação de tratamento é realmente mais potente, e existe realmente queda das células de defesa. Mas isso acontece mais ou menos em 5, 10% das vezes. 90% dos pacientes não têm essa alteração, de forma que as células de defesa, eles conseguem fazer o efeito se você tiver uma sinusite, uma pneumonia, uma infecção urinária, tá? Já os tumores gastrointestinais, que os remédios são diferentes, esse índice é muito baixo, gera abaixo de 1%. Então, na maioria dos pacientes, mesmo com químios mais tóxicas,
ou eventualmente com protocolos menos tóxicos. Isso é bem raro. E o que você pode fazer, então? Como evitar a queda de defesas, né? Então, o médico tem que ter a prudência de regular bem o remédio, a dose de cada paciente. Eventualmente, se a célula de defesa cair, a gente na próxima quimio regula ela um pouquinho mais para baixo. Então, a gente tem como titular isso a cada quimioterapia que ele vai fazer. Por isso que antes das quimios a gente sempre faz uma consulta. Mas se você quiser alguma dica, a gente pode mais ou menos ter o seguinte. Primeiro, manter uma alimentação saudável. É interessante ter uma nutricionista envolvida. A nutricionista não só calcula as calorias, enfim, para a gente não aumentar de peso, não ter nenhuma perda de massa muscular durante o tratamento, mas ela também tem nutrientes, são medicações que protegem a barreira do intestino, da boca, para que as bactérias não se proliferem ou eventualmente entrem para a corrente sanguínea. Então, uma alimentação limpa, uma alimentação saudável, né? Uma nutricionista acompanhando, sempre se hidratar muito bem, tomar bastante líquido. Exercícios físicos aumentam a imunidade, então, naquele período que você está melhor, eventualmente você deve fazer exercícios físicos, tanto aeróbicos como de massa muscular. Isso diminui o estresse oxidativo, diminui a inflamação do corpo. Um sono, mais de 8 horas aí de sono, então um sono bem adequado, eventualmente com alguma medicação para regular, não tem problema, e gerenciar o estresse. Então existem bons hábitos de vida que facilitam ou diminuem a chance da que a célula de defesa cair. Se mesmo com todo o estímulo, vamos dizer assim, seu, e mesmo com a regulagem, vamos dizer assim, da quimioterapia, as células de defesa continuam baixas, existem remédios que a gente pode fazer, são remédios subcutâneos, debaixo da pele, ou eventualmente injetáveis, que também aumentam as células de defesa, estimulam a medula, né, o tutano do osso, onde a gente produz as células de defesa, para elas se recuperarem. Então, existem inúmeras maneiras. Hoje, a queda de células de defesa ela é bem pouco comum e a gente tem como manusear isso de forma bem tranquila. Outra coisa importante é que a gente não precisa usar máscara, tá, durante o tratamento de quimioterapia. Então, a maioria das infecções, ela vem do próprio corpo nosso, a gente tem várias bactérias no intestino, na boca, né? Então, quando cai a célula de defesa, as bactérias vêm dali. Raramente a pessoa pega uma bactéria de outra pessoa familiar, eventualmente. Claro, a gente evita ter gripe, infecções, mas a máscara, fora na época do Covid, enfim, ela não é necessária. Quem deve usar é a pessoa que está eventualmente gripada ou eventualmente com alguma infecção respiratória. Essa pessoa usa para não transmitir para os outros. Lavar bem as mãos, lavar os alimentos, enfim, e evitar as pessoas doentes, tá? Para queda de defesa. Então vamos mais para uma pergunta, a gente está em 2 minutos aí da final. Sangue oculto positivo nas fezes, boa pergunta, Sabrina. Indica colonoscopia? Sim, então existe 2 tipos de prevenção. Eu pessoalmente gosto mais da colonoscopia, eu acho que ela é mais completa, eu acho que ela te dá mais resultado, né? Mas eventualmente pessoas que não têm acesso podem fazer a avaliação das fezes e ver se nas fezes a gente tem sangue nas fezes. Então a gente analisa as fezes da pessoa, tem sangue oculto, a gente chama sangue escondido positivo. Se a gente tem sangue oculto positivo, a gente merece fazer a colonoscopia, deve ser feita realmente, e eventualmente se ela for negativa até uma endoscopia, porque eventualmente pode ser alguma coisa no estômago. Sangue oculto também pode vir da alimentação, a gente come carne vermelha, eventualmente se nós temos um falso positivo, mas de forma resumida, então, Sabrina, sim, sangue oculto nas fezes positivo, é indicação de uma colonoscopia, e se ela estiver normal, eu também sugiro sempre uma endoscopia digestiva alta para descartar câncer de intestino e câncer de estômago também, certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Todas as terças-feiras eu estou à disposição. Nós ficamos aí com mais 5 perguntas. Próxima terça a gente responde elas. Até às 19 horas da próxima terça-feira. Um abraço e obrigado pela audiência de vocês. Até mais.